E aí, salgadeiros e salgadeiras do Brasil, salgadeiros e salgadeiras do mundo. Nós vamos falar hoje para pessoas fora do Brasil, tá? Aqui é o canal Tio Flávio Salgado, o canal que propõe tirar a dor, tirar as dúvidas do salgadeiro, tá? Essa semana, meu filho Gabriel, que mora lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, me deu uma ideia bacana. Eu já venho fazendo uma série de vídeos intitulados como Tio Flávio Responde. Responde o quê? Responde a dúvidas dos nossos inscritos, que faz o comentário dos nossos vídeos, tá? Mas aí ele falou assim: pai, por que você não faz um vídeo semanal falando das dúvidas da semana? Às vezes a gente pode até repetir, as dúvidas de uma semana pode ser dúvidas de outras semanas, tá? E aí, essa semana especificamente, tiveram muitas dúvidas, muitas pessoas entraram lá. Eu tenho um material aí vasto para me responder para vocês, tá? Mas hoje eu quero responder aqui a dúvida. O primeiro inscrito, eu falo de mundo porque esse inscrito é morador lá da Colômbia, é um brasileiro que mora lá na Colômbia, está montando uma salgaderia lá, e aí ele, vendo os nossos vídeos, então fez várias perguntas a respeito de salgaderia, e eu estou escolhendo duas aqui para responder. É o Rafael Paiva, lá da Colômbia. Rafael Paiva, da Colômbia. O que ele perguntou então? Ele perguntou a respeito do tamanho da minha salgaderia, do meu ponto de venda. Ele perguntou o tamanho da minha indústria. Ele quer ter uma noção lá de qual que é o tamanho do salão que ele vai ter que alugar, vai ter que conseguir lá para montar a sua salgaderia. Mas ele fez duas questões aqui bacanas, tá? Que eu quero responder para vocês. A primeira questão dessas duas aí é o seguinte: ele quer saber qual é a diferença, não só do valor, né, da modeladora, da salgadeira Mac Turbo 5.5 e da salgadeira Mac Turbo 5.5 Max. Qual que é a diferença? Ela tem uma diferença financeira de R$2.000, que eu acho até pouco por aquilo que ela faz, tá? Então eu quero aí falar primeiro das coisas iguais. Toda a característica física das duas são iguais, tá? Todo o equipamento que as duas são feitos são iguais. Elas são todas de aço inox, tem engrenagem de aço aqui dentro, não é engrenagem de plástica, tá? Os adaptadores ali que vai as roscas fuso também é de aço. Essa aqui foi as manípulas aqui para prender o cabeçote também é de alumínio. Então assim, todos os componentes dela são iguais. Aquilo que é feito ela é igual. Qual que é a diferença dela então? A diferença dela está nos motores, tá? Outra coisa igual delas é que elas modelam a mesma quantidade de salgado, tá? As duas elas modelam 5.500 salgados de 10 gramas por hora, tá? As duas fazem 5.500 salgados de 10 gramas por hora, tá? Então não muda isso aí não. A diferença delas então está nos motores, tá? A Mac Turbo 5.5, ela tem dois motores. Um motor aqui dentro que vai tocar aqui os moldes, né? A parte dianteira, os moldes, e o outro aqui que vai tocar massa e recheio simultaneamente, tá? Então são dois motores. São ambos os motores da WEG, motores industriais, motores super resistentes, fortes, com assistência 100%, tá? Então os dois aqui são da WEG. Mas aqui externamente ela tem um motor só, e esse motor ele toca em conjunto massa e recheio, tá? E ela já está, a Mac Turbo 5.5, ela já está programada para que as roscas fusos aqui da massa ela gire numa maior velocidade que a de recheio, para que no nosso salgado ele tenha 70% de massa e 30% de recheio, né? 70% de massa, 30% de recheio. Então ela já está programada para isso. Na Max, ela tem mais um motor então, mais um motor aqui fora, mais um motor externo. Ela tem um interno, tem um motor que toca a massa e tem um motor que toca em separado o recheio. Ela tem um controle em separado do recheio, né? Aqui na frente, muda os botões de comando, ela tem um botão a mais, tá? Na Mac Turbo 5.5, o mesmo botão toca massa e recheio. Quando eu ligo aqui,
ela liga esses dois lados aqui de rosca fuso, ela funciona os dois lados, simultaneamente, tá? No caso da Max, então ela tem um controle a mais. Então um liga a massa, outro liga o recheio, aí outro liga o molde e outro controla a parada, que é o tamanho dos salgados, tá? E aqui no botão de recheio tem um botãozinho dial aqui, que eu regulo a quantidade de recheio que eu quero dentro do meu salgado. Se eu quero menos recheio, então eu quase que zero aqui esse botãozinho dial. Se eu quero mais recheio, então eu vou aumentando a velocidade aqui da minha rosca fuso, né, através desse motor, e aí eu coloco mais recheio dentro do meu salgado, tá? Se eu quero gourmetizar o salgado, eu faço dessa forma. Qual que é a vantagem? A vantagem, uma delas é essa, né, de eu escolher a quantidade de recheio que vai para o meu salgado. Na hora de eu começar um salgado também, a norma é que eu primeiro ligue o recheio para passar o recheio sair aqui primeiro no tubo aqui, divisor de massa e recheio. Primeiro tem que sair o recheio, tem que se posicionar o recheio, depois a massa. Então eu consigo fazer isso independente. Deixo tudo desligado, só ligo aqui o meu recheio, ligo o botão da máquina aqui, ela liga, começa a funcionar o lado do recheio, aí sai meu recheio aqui, terminei, eu desligo e aí eu coloco a minha massa para que faça aqui a dupla aqui, massa e recheio, tá? Então eu consigo, toda vez que eu vou começar um salgado, eu tenho que fazer dessa forma, tá? Então se eu ligo o botão que trabalha simultâneo ali, da Max, então vai sair massa e recheio junto. Para que eu saiba que sai primeiro o recheio, eu não posso alimentar aqui a massa, tá? E a Max eu consigo fazer isso independente. Beleza? Então essa é a diferença, tá? E a outra diferença é quando eu quero expulsar um recheio, eu fiz queijo, agora eu vou fazer pizza que tem presunto, então eu consigo dar celeridade. Eu vou aqui, aumento aqui, ele expulsa aquele recheio e eu consigo colocar um outro recheio no lugar. Beleza? Então assim, eu tenho esse controle independente. Essa é a diferença. Se você não teve uma outra máquina, você vai comprar a turbo e não vai sentir nada, né? No meu caso, eu que já tive uma máquina que só tinha um motor, quando nós compramos a máquina que tem dois motores, aí eu vi a diferença das duas e gostei. Então eu aplaudi a Max, tá? Então se você tem esses R$2.000 para dar a mais, vai lá e corre e faz, porque tem essa grande vantagem, tá? E o resto, gente, é tudo igual. Então é uma máquina muito robusta, com motor industrial, com engrenagens de aço, não é engrenagem de plástico aqui. É uma máquina para durar muito tempo. Uma máquina que você consegue ligar ela e pode ficar 24 horas funcionando, que ela não vai dar problema, não vai esquentar, não vai dar problema. Se eu tiver gente para sentar nesse banquinho aqui e mexer na minha modeladora aqui, ela pode ficar 24 horas funcionando, tá? Então essa é a diferença. Viu, Rafael Paiva? Essa é a diferença. Tá? Então se você tem esse valor a mais, vale a pena você apostar e comprar a máquina, a Max, tá? E sem dúvida nenhuma vale a pena comprar da Consultomac, tá? Hoje a Consultomac é o melhor custo-benefício do mercado. Se eu quero comparar preço, eu tenho que comparar preço com máquinas inox, máquina com motor industrial. Aí você vai descobrir que o concorrente, o preço dele é muito maior do que o preço da Consultomac, tá? E a Consultomac, ela tem clientes em quase todos os países, né? Por exemplo, ela vende bem para a América do Norte, América Central, América do Sul, países da Europa. A Consultomac tem cliente lá, então ele tem cliente e tem assistência que possa atender todo esse público. E falando em assistência, a segunda pergunta do Rafael é o seguinte: eu vou comprar a modeladora da Consultomac, que eu achei que é a melhor. Só que eu queria investir menos na minha maceira. Eu queria comprar uma outra maceira. Até ele perguntou: Flávio, qual maceira você indica? Eu falei para ele que eu posso indicar só a da Consultomac. Não porque eu sou obrigado a indicar só da Consultomac, mas eu tenho duas experiências, tá? Eu consigo fazer uma boa indicação experimentando o produto. Então eu tenho duas experiências. A primeira, que não falo nem o nome do fornecedor, mas se você quer saber, então vai lá visitar meus vídeos anteriores, que você vai ver a marquinha dele lá. Que eu não indico
E além de não indicar, às vezes quando eu vejo que um cliente quer comprar, eu falo, cara, compre qualquer uma outra marca, mas não compre essa aí porque eu tive muitos problemas com ela, tá? E a Consultomac não. Quando eu depois de muito pesquisar, porque eu tinha que comprar outro equipamento, porque aquele já tinha dado pau e não consertei, toda vez que eu ligava para a empresa, para a indústria lá, ele falava que o problema era meu, não era deles, então nem consertar, nem eu pagando para consertar, os caras me davam assistência, tá? Então, aí eu falei, não, tem que comprar o equipamento, porque o meu negócio não pode parar, né? Eu já comecei e não posso parar, eu estou vendendo bem e eu tenho que continuar. Procurei, investiguei, perguntei, entrevistei muitas pessoas, achei a Consultomac e eu estou muito satisfeito, tão satisfeito que eu tornei parceiro deles aqui. O que a minha parceria tem a ver com a Consultomac? O simples fato de eu estar em Rondônia e algum cliente que queira ver o equipamento funcionando, então eles indicam o meu estabelecimento para vir ver aqui as máquinas funcionando, para ver se a máquina é boa mesmo, e aí pedir referência daquela pessoa que usa, né? O dono que usa a máquina, e aí eu posso dar a minha opinião de dono mesmo, tá? Então esse é o único referencial que eu tenho de parceria com a Consultomac, tá? Então eu indico para você comprar a maceira da Consultomac, Rafael. Por quê? Como eu já falei anteriormente, a Consultomac, ela tem clientes em muitos lugares fora do Brasil, tá? E se você for comprar um equipamento, e você quer comprar um equipamento brasileiro, né? E aí você tem essa distância do Brasil lá para Londrina ou São Paulo, sei lá, onde tem os fabricantes, para a Colômbia a distância é muito grande. E aí o que acontece com a Consultomac? A Consultomac, ela teve o capricho de produzir os seus produtos, primeiro, para ser durável, tá? Lá não tem máquina caseira na Consultomac. Ela poderia, se ela tivesse uma máquina caseira, ela ia vender muito mais do que ela vende hoje, e ela vende muito. Mas ela optou por trabalhar com produtos profissionais, produtos industriais, que tem um motor industrial, um motor robusto, e que toda a composição externa dela seja de aço inox, para que esse produto, além de ser aceitável pela vigilância sanitária para a fabricação de alimentos, também ele tem uma duração infinita a mais do que o produto pintado, tá? Então, assim, primeiro, você vai ter um produto de durabilidade comprando o produto da Consultomac. E a minha maceira é uma maceira de 10 quilos, tá? Ela é turbo, ela é normal de 10 quilos, que tem me atendido bem, tá? Tem me atendido bem. Então, assim, o preço não é tão fora, o preço é quase igual a uma caseira, uma pintada aí, né? E você vai ter assistência. Outra coisa que ela caprichou é o seguinte: além de o produto ser bom, ela fez com que eles fossem montados com equipamentos que você consegue achar aí na sua cidade, tá? Então esse botãozinho aqui, ele é independente desse aqui. Então se deu problema nesse botão, na parte interna ou externa, eu consigo trocar o equipamento. É onde que eu vou na casa de eletrônico, que vende produtos eletrônicos, e eu consigo achar esse equipamento para substituir. Outro detalhe, ela tem uma assistência muito boa dentro da indústria lá, com técnicos eficientes lá, que consertam não só as máquinas da Consultomac, mas outras, multimarca também, ela conserta de outras marcas também. Mas assim, qualquer problema que ela tiver, que a máquina der, tá, você mesmo consegue pegar uns parafusinhos aqui, ligar, entrar em contato com eles vão fazer uma videochamada com você, colocar o técnico responsável lá, ele vai ver o funcionamento da sua máquina e ele vai já dizer o que está acontecendo, e às vezes mesmo você pode resolver o problema através dessa videochamada, você que está aí na Colômbia. Ah não, mas eu não quero mexer, Flávio, então eu quero que um técnico que mexe com máquinas industriais aqui possa vir fazer esse serviço. Beleza, eles vão contratar esse técnico vai até você, vai ser orientado pelo técnico da Consultomac lá, e aí ele vai resolver seu problema, puxado então pela Consultomac, caso esteja na garantia. Se não estiver na garantia também,
ela vai continuar dando essa assistência, tá certo? Então, assim, você que está longe, o meu conselho é feche com a Consulta Mac, porque ela tem essa expertise, né, de vender para fora do país, e aí ela consegue te atender também fora do país, tá bom? Então, está respondendo lá as duas perguntas do Rafael. Tá bom, gente? Se você gostou, dê seu like. Se não gostou, dê seu dislike aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu preciso que você se inscreva nesse canal do Tio Flávio Salgados. E se você quiser mandar esse vídeo para uma outra pessoa, vai me ajudar demais. Beleza, gente? Grande abraço!